Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Vamos dar sequência aos nossos estudos que havíamos iniciado na matéria de teontologia, o estudo acerca de Deus. Já havíamos trazido uma abordagem geral acerca da fundamentação da matéria. Também começamos a discutir alguns conteúdos que enriquecem o nosso conhecimento em relação a como podemos observar evidências da existência de Deus, tanto no âmbito cosmológico da natureza, quanto no âmbito antropológico, através das manifestações das características presentes no ser humano que o diferenciam em relação aos demais seres e que são, na verdade, atributos comunicáveis de Deus. Também vimos argumentos ontológicos acerca da existência de Deus. E agora, para darmos continuidade na nossa análise, vamos observar um pouco dos argumentos antiteístas. Então vamos ver aqueles que estão em contradição com a ideia ou da existência de Deus, ou da pessoalidade de Deus, ou até da unicidade de Deus. Então vemos aí algumas linhas de pensamento que ou vão negar mesmo a existência de Deus, ou negam que Deus seja uma pessoa, ou até negam que Deus seja um ser, que seja um, mas que na verdade sejam diversos deuses. Então temos aí algumas formas, ou então negam que Deus se relacione com os seres humanos. Então temos aí alguns argumentos, algumas escolas de pensamento que se diferenciam, que se afastam da revelação bíblica acerca de quem é o único e verdadeiro Deus. Eu vou, para desenvolver este nosso estudo, estar fazendo uso de alguns materiais, como já anunciei. Então estou utilizando aqui o curso de Teologia Apostila do nível básico da instituição, a editora Ridel. Deixa eu pegar só aqui. A instituição é a Faculdade Teológica Bethesda, ok? Faculdade Teológica Bethesda. Então estamos trazendo aqui, aproveitando o material da Faculdade Teológica Bethesda, bem como também estamos utilizando a apostila de Teontologia, Doutrina de Deus, da FAESP, da Instituição de Teologia da Assembleia de Deus, FAESP, Faculdade de... Então, deixa eu pegar aqui para não falar errado. Faculdade Evangélica de São Paulo. Faculdade Evangélica de São Paulo. Temos aí então a FAESP, conteúdo da Bethesda, conteúdo da FAESP, e também conteúdo da CETAD, Seminário de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Ok? Então estamos nos valendo aí desses materiais para a construção aqui do nosso conteúdo. Bethesda, FAESP e também CETAD. Conforme o quadro em tela que você observa, vamos discutir algumas linhas de pensamento que são o ateísmo, o politeísmo, o panteísmo, com as variações de panteísmo oriental e ocidental, bem como um chamado panteísmo cristão, materialismo, positivismo, agnosticismo, deísmo, teísmo, panenteísmo, enoteísmo e sabelianismo. Essa estrutura de tópicos que foi construída aí, conforme você observa em tela, ela foi extraída do livro Teologia para Pentecostais, uma teologia sistemática expandida, de Walter Brunelli, o seu volume 1, área de teontologia. Então a maior parte dessa estrutura foi extraída deste livro. Vamos estar fazendo a leitura de como Walter Brunelli discute acerca dessas diferentes ideias acerca de Deus, ok? Então vamos trazer um conteúdo base de Walter Brunelli e depois acrescentar alguns outros conteúdos que vão nos trazer esclarecimentos maiores acerca disso. Também parte estruturante aqui desta aula foi retirada da apostila CETAD, matéria de teologia da apostila CETAD, principalmente no que diz respeito a panenteísmo, enoteísmo e sabelianismo. Estaremos fazendo a leitura também do material da CETAD. Dando início aqui pelo curso teológico básico, tá certo? Da instituição Bethesda, Faculdade Teológica Bethesda, vemos aqui na página 15 a existência de Deus. Veja só o que nos diz aqui o autor.
Desde que Immanuel Kant escreveu sua Crítica da Razão Pura, tem sido comum para as pessoas insistir que é impossível provar a existência de Deus. Então ele já toma aqui como base a influência desse grande filósofo que trouxe algumas discussões nessa área da razão, a Crítica da Razão Pura, conforme o livro que ele mesmo escreve. Também falamos um pouco dele na matéria de ética cristã, vimos um pouco aí da ética conforme a visão, a leitura de Kant, tá certo? O imperativo categórico, por exemplo. E agora vemos um pouco da influência dele também no campo da religião, no campo da teontologia. Na verdade, essa afirmação tem se elevado como um dogma na cultura ocidental, a maneira como ela tem sido encarada, né? Disse certo filósofo: ninguém afirma Deus não existe, sem antes ter desejado que ele não exista. Essa frase tem um fundo de verdade. O pecador que não quer deixar o pecado passa a negar a existência de Deus. E aí vemos como consequência, e é impossível deixar de observarmos isso, que na verdade muitos argumentos que são construídos por esses ditos ateus são na verdade uma forma mesma de se livrar das consequências da existência de um Deus que é pessoal, que é misericordioso, amoroso, mas que também é punitivo, que também é juiz e que trará juízo sobre determinadas ações que atentam então contra as suas leis, contra o estabelecimento da sua vontade perfeita. Então, muito daquilo que se observa no sentido da negativa de Deus é em relação a tentar se eximir de responsabilidade. Assim, é um pouco do que ele coloca aqui nessas afirmações, né? Essa frase tem um fundo de verdade. O pecador que não quer deixar o pecado passa a negar a existência de Deus, como já foi dito. Infelizmente, não são poucos os que, do alto de sua sandice, de sua loucura, professam não acreditar no Criador. A existência de Deus é algo não somente provado, como é inerente à alma humana. Isso já foi até averiguado em outros estudos que empreendemos, como por exemplo na aula de antropologia bíblica, no primeiro vídeo, o vídeo de abertura da matéria, onde se faz uma análise da antropologia científica, observando-se que, por exemplo, entre todas as sociedades humanas, e aí entra também por uma área de sociologia, em todas as sociedades humanas se observa naturalmente o desenvolvimento dessa ideia de uma deidade, de um ser superior a quem preste conta, ou de onde tem a sua origem. Então temos aí uma ideia inerente, né, na raça humana, na natureza humana de forma geral. Mesmo que hajam variações quanto à forma, quanto às narrativas, os mitos, mas existe uma ideia central que é comum a todos os seres humanos, sendo na verdade artificial o conceito da inexistência de Deus, ou da eternidade da matéria, ou de que na verdade os seres tenham evoluído de forma randômica, de forma não orientada. Isso é totalmente artificial, isso foi construído a posteriori, e muitas das vezes como forma de se rebelar, como forma de se eximir do conceito de Deus, do conceito de juízo de Deus. Então muitas das vezes vê-se a artificialidade desse tipo de construção humana. A existência de Deus é algo não somente provado, como é inerente à alma humana. Nosso alvo não é dissecar Deus, não seria possível, não temos meios para isso. O único que tem condições de falar a nós de uma forma muito ampla e muito segura acerca de Deus é o Espírito Santo de Deus. E aí aqueles que são sensíveis à voz do Espírito têm cada vez mais ampliado o seu conhecimento e muito mais têm ampliado o seu relacionamento, muito mais do âmbito do relacionamento do que mesmo do conhecimento. Não porque Deus não queira se manifestar, mas porque nós não temos total capacidade de compreendê-lo, né? Mas o Espírito Santo sonda até as profundezas de Deus. Mas registrar o que as Escrituras ensinam acerca da sua natureza, aí a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral, cosmogônica, moral, certo? A revelação que está difundida, espalhada pela natureza, pelo ser humano. E a revelação especial, a revelação conforme trazida na Sagrada Escritura, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Né? E temos a revelação especial.
o que as escrituras ensinam acerca da sua natureza e atributos. A existência de Deus é uma premissa fundamental das escrituras. Isso já foi até discutido, que a Bíblia Sagrada nem se preocupa em tentar justificar a existência de Deus. Ela parte sim do pressuposto de sua existência. É a premissa base da Sagrada Escritura. Deus existe e está se revelando, está se comunicando. Estranho se assim não fosse. Então, é como uma pessoa que existe e está tentando argumentar que ela existe, provar sua existência. O fato mesmo dela existir é a prova de sua existência. Então, isso é tautológico. Não é necessário ela produzir argumentos em favor de sua existência, mas basta apenas existir, estar presente. Então, Deus existe e a Escritura parte já dessa premissa básica de sua existência. Então, ela não vai tentar justificar a existência de Deus, mas assim nos declarar os meios pelos quais é percebida a existência de Deus. Então, os céus declaram a glória de Deus, e aí temos diversas formas, diversos meios pelos quais Deus se revela. Que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. O cristão aceita a verdade da existência de Deus primeiramente pela fé. A fé não é um tiro no escuro, a fé não é um salto no desconhecido. A fé é um instrumento pelo qual o homem se relaciona com o sobrenatural. Ok? Então a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, conforme Hebreus 11:1. E aí temos então um meio pelo qual o homem se relaciona. Como é que o homem sente o gosto das coisas? Com o paladar. Como é que o homem vê as coisas? Pela a visão. Então é a luz, né, que converte aí na mente e produz as imagens. Então temos aí um outro meio de sentir não o material, sentir não o vento ou o sabor, mas sentir o espírito. Temos a fé. Então a fé é o meio pelo qual o homem se relaciona com o mundo espiritual. Deixa eu retomar aqui, que não é cega, como acabo de explicar, mas baseada em provas, e estas se acham primariamente nas Escrituras, como a palavra de Deus inspirada, e secundariamente na revelação de Deus na natureza. Muito sabiamente, Severino Pedro da Silva, que é um grande autor da Assembleia de Deus, escreveu: a ideia de Deus não é uma ideia reservada aos filósofos e aos sábios, nem uma noção moderna, mas um elemento da civilização ocidental. É uma ideia universal no tempo e no espaço. Assim, todas as afirmações que fizemos concernente a Deus terão como fundamento não a vã filosofia, mas a Bíblia Sagrada. Muito bem. Palavras aí de Severino Pedro da Silva. As Escrituras pressupõem a existência de Deus em sua declaração inicial. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. Ela descreve a Deus não somente como Criador, mas também como sustentador de todas as coisas. Ele revelou gradativamente seu grandioso propósito na redenção através da escolha e direção do povo de Israel, da antiga aliança registrada no Antigo Testamento e de sua culminação final na pessoa e obra de Jesus Cristo, consumada no Novo Testamento. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último, Deus se revelou em atos e palavras, e essa revelação constitui para todos os cristãos a base da crença na existência de Deus, tornando a fé inteiramente razoável. Aí você percebe que a fé, ela deseja saber. Então a fé do cristão não é uma manifestação de racionalidade nem de loucura, mas é como a razão um instrumento também do pensamento, da construção lógica. A fé é, na verdade, um outro instrumento por meio do qual se relaciona com o sobrenatural. Então, não é simplesmente uma ideia, não é simplesmente uma fantasia, nem uma loucura, mas sim, de fato, um meio pelo qual sente, percebe, entende, não compreende totalmente, mas passa a se relacionar com o sobrenatural, né, com Deus. Então temos aí esta argumentação construída aqui já a partir da apostila da Faculdade Teológica, as dificuldades que têm sido levantadas, né, no campo filosófico e, na verdade, as evidências abundantes que existem, né, acerca da existência de Deus, presentes aí a todos nós e percebidas e muito melhor compreendidas quando se percebe por meio do âmbito da fé, né, quando se relaciona com Deus no âmbito da fé. E aí temos o cristão que se relaciona com Deus de uma forma inteligente, né? Como Paulo fala acerca da razão,
né? Então Paulo não dispensa, na verdade, essa área. Paulo não rejeita, né? Não tem ela como inferior. Mas Paulo fala para oferecermos um culto racional. Então, quando ele fala de culto racional, nós podemos entender que o cristão, o crente, precisa compreender aquilo que está fazendo, da maneira como está vivendo. Então, ele funciona assim por meio de um raciocínio, de um pensamento, de um encadeamento lógico. E Pedro que fala para apresentarmos as razões de nossa fé de uma forma tranquila. Então, veja que essa fé tem razões, essa fé tem lógica, essa fé faz sentido. Essa fé é histórica, por exemplo. Então, quando olhamos para todas essas questões, percebemos que estamos falando de uma fé que é lógica, que tem razão em si. Não estamos colocando ela simplesmente como totalmente racional para não entrar pela escola do racionalismo, de dizer que é apenas aquilo que é provado empiricamente, né? Aquilo que é compreendido dentro da razão humana. Então não é simplesmente razão humana, mas sim, Deus comunica-se com o homem racional, Deus comunica-se com o homem inteligente. Deus é cognoscível, ou seja, é possível conhecermos, é possível compreendermos algo acerca de Deus. Mesmo que não entendamos tudo acerca de Deus, é possível que compreendamos algo acerca de Deus. Aí eu já parto aqui para o conteúdo de Walter Brunelli e aquilo que é o principal aqui da nossa aula, que são os argumentos antiteístas. Então, primeiro, esse conteúdo, né, importante que nos foi fornecido, tratando já acerca dessa problemática, e agora mais diretamente acerca dessas questões dos argumentos relacionados aos argumentos antiteístas. Então, Walter Brunelli, no seu livro Teologia para Pentecostais, a partir da página 309, argumentos antiteístas, que aliás é o que, a partir do qual eu estruturei aqui essa tabela que está em tela para vocês, ele nos diz aqui a partir da página 309: a busca pelo conhecimento de Deus acompanha o homem desde o início de sua história. O homem primitivo, do homem primitivo ao homem de hoje, há um esforço para conhecer e compreender o sobrenatural. Então temos aí o interesse do homem pelo sobrenatural, o interesse do homem por Deus. Mesmo que não seja possível uma total compreensão, mas é possível um conhecimento, é possível um contato. Então isso tem sempre despertado o interesse dos homens, quer os mais iletrados, os mais rústicos, até os mais polidos e mais avançados em tecnologia, em filosofia, ok? De QI mais elevado. Então temos pessoas em todas essas categorias que estão interessadas, que estão voltadas para o conhecimento, a compreensão melhor acerca de Deus e do sobrenatural. Os filósofos gregos deram os seus palpites sobre um ser maior que pressupõe-se estar por trás de tudo, mas suas ideias não são assertivas, com as quais o pensamento religioso deva guiar-se, ainda que dos filósofos nasceram algumas religiões. Então temos aí a questão dos filósofos levantarem algumas hipóteses, mas não necessariamente serem assertivas, né? Serem definitivas, serem definidas, serem claras. Então muitas das vezes é elucubrações, né? São tentativas aí de especulação. Então dessas especulações não se obtém muita certeza, né? Não se obtém um posicionamento muito claro, muito objetivo para se conhecer verdadeiramente acerca de Deus. Então temos um contraste entre a filosofia e a revelação. Então mesmo que a filosofia mostre muita capacidade, mostre muita perspicácia na análise acerca do sobrenatural e sobre Deus, ela todavia não oferece uma resposta clara, uma resposta definitiva, uma resposta que dê firmeza, que dê certeza. Então temos que apelar sim para a revelação, porque a revelação é Deus falando acerca de si, é Deus autodefinindo-se, não simplesmente sendo definido por um homem falho, um homem insuficiente, limitado, mas sim é Deus trazendo aquilo que ele quer revelar acerca de si. Então passamos a analisar essas escolas que argumentam, né, que especulam acerca da existência ou não de Deus, ou da existência de Deus em determinadas circunstâncias. Vemos aí primeiro o ateísmo. Conforme você tem em tela, a negação da existência de Deus. Ler
teologia sistemática, conforme nós vamos observar daqui a pouco. Veja, o ateísmo é uma negação aberta e positiva da existência de Deus. É uma negação aberta e positiva da existência de Deus. Então, é aquela que se comporta de uma forma extremamente antagonista, né? É um antagonismo mais direto, mais aberto. Então, se posiciona de fato contra a existência, dizendo que Deus é, na verdade, a invenção da mente humana, é uma produção artificial, criada muitas das vezes para manter as sociedades cativas a esses grupos dominantes da sociedade. Entretanto, o ateísmo não é apenas uma posição que define a absoluta descrença na existência de Deus, mas refere-se também a outras classes de crenças, adversas à crença absoluta em alguém possuidor de todas as qualificações descritas na Bíblia Sagrada, um ser soberano, onipotente, onipresente e onisciente, tais como o politeísmo, o panteísmo, o ilozoísmo e o materialismo. Então temos aí o ateísmo se posicionando contra todas essas variantes, essas possibilidades acerca da existência de Deus. Temos então uma teoria que é totalmente antagônica, né? Uma teoria que na verdade se posiciona de forma completamente contrária. E quando assim o faz, nós podemos observar a incoerência, porque mesmo que haja e tomem para si essa liberdade de se posicionar contra Deus e não aceitar os argumentos, mesmo os argumentos mais naturais, mais presentes aí na própria natureza humana, eles não conseguem fundamentar, eles não conseguem sustentar, né, essa argumentação contra a existência de Deus. Então, uma vez que as provas são abundantes, uma vez que Deus se manifesta, está presente aí as provas, as evidências dele em diversos aspectos, tanto na criação, quanto na humanidade, quanto na lógica, quanto na cosmologia, né, na estrutura do universo, posicionar-se contra isso é simplesmente uma negação irracional, é simplesmente uma negação birrenta, né, como alguém que ao pensar que negar a existência de algo que é um fato, vai se eximir das consequências deste fato, da presença desse fato. Então, alguém que, por exemplo, se acidente e diz que não se acidentou. Alguém que perde alguma coisa e diz que na verdade está com ela ainda. Então, ele não quer aceitar os fatos e, por isso, resolve então auto-enganar-se. O ateísmo acaba por ser então um auto-engano. Por isso que a Bíblia chama de nécio, né? Por isso que a Bíblia de fato qualifica essa pessoa como alguém louco, como alguém sem juízo, que não possui as suas faculdades mentais de uma forma correta. Temos aí o ateísmo. Ele passa então para o politeísmo, ok? Para o politeísmo. Religiões pagãs, principalmente, estão dentro, enquadradas nessa forma de olhar para Deus, essa forma de ver Deus. Veja, por exemplo, o Olimpo com Zeus e todo aquele conjunto, né, de vários deuses que tem aspectos muito antropológicos, né, características humanas, de deficiências, na verdade, deficiências de caráter humanas refletidas neles, né? Então temos aí esse mundo politeísta grego, romano e tantos outros. Religiões pagãs, religiões de integração, servidão, libertação e salvação. Então ele vai dar essas características aqui destas várias formas de manifestação do politeísmo. Você tem, conforme ele coloca, religiões de integração, servidão, libertação e salvação. As religiões pagãs são dadas à crença em muitos deuses. As religiões historicamente estão divididas em 4 categorias: religiões de integração, religiões de servidão, religiões de libertação, conforme já foi colocado aí no quadro, você está vendo, né? Religiões de libertação, religiões de salvação. Excetuando-se as religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todas as religiões, desde as pré-históricas até as mais novas, adotam crenças em deuses diversos. Então é o que há de mais comum na humanidade. Agora, veja, não é porque é a maioria e não é porque é o que há de mais comum ou que seja antigo que necessariamente seja correto, que necessariamente esteja certo na sua afirmação. Então você tem erros que se propagam, você tem situações nas quais
Ainda mais o ser humano no estado em que está, de pecado, após a queda de Adão. Então o que mais tem se propagado na humanidade é erro. O que mais tem se propagado na humanidade é pecado, é equívoco. Né? Então é isso que vemos também na questão da grande proliferação da ideia panteísta, né? Da ideia